a satisfação de estar aqui falando para vocês, os nossos alunos, as instâncias representativas aí do Grêmio, do diretório do centro acadêmico, e também a nossa direção de ensino e alguns coordenadores que porventura estiverem. Dizer que é com muita satisfação que a gente vem aqui agradecer, né, a toda a comunidade escolar, nessa primeira reunião que eu estou tendo com os alunos, pela votação expressiva, né, que tive na consulta para a eleição de diretor. A gente acabou alcançando êxito nos 3 segmentos, tanto docente, quanto administrativos, quanto alunos. Então, queria agradecer imensamente a vocês que depositaram a confiança para que eu continuasse aí desenvolvendo o meu trabalho. O que eu estava buscando era justamente servir a comunidade, mesmo estando já há algum tempo como diretor pro tempore, e também depois como diretor, nos últimos 4 anos, como diretor-geral eleito. Eu tenho, assim, um carinho muito grande, uma dedicação muito grande ao Campus Arinda, até porque participei da elaboração da proposta, como vocês sabem. Então, é com muita satisfação que eu inicio, né? Agora, a eleição foi homologada agora dia 20 pelo Conselho Superior, agora já foi encaminhada para o MEC, para publicação, né, também no MEC, então acredito que vai dar tudo certo. Tomara que respeite a vontade democrática, tanto da eleição para reitor, quanto para diretores dos campi. Acredito que o presidente, o MEC, vai se atentar a isso e fazer cumprir o desejo democrático das pessoas. Então, eu queria agradecer imensamente a vocês, alunos, né, especialmente a vocês, o diretório do Grêmio, que souberam conduzir muito bem o processo, não envolvendo, né, diretamente as instâncias nesse processo eleitoral, deixando as instâncias preservadas, até porque foi uma construção coletiva, né, para que nós estivéssemos aqui hoje. Eu acho que a gestão participou da construção do Grêmio, do diretório, sempre apoiando, sempre estando atento a essas demandas. Então, eu queria fazer esse chamado para vocês agora, neste momento, de união, né, que a gente pudesse, de alguma maneira, alentar, né, o coração de todos os colegas nesse retorno às aulas. Eu acho que a questão da eleição agora ficou no retrovisor do carro, a gente fica o aprendizado para todos, né, fica o processo democrático, mas que agora todos estivéssemos juntos. E eu percebo ainda uma certa animosidade de alguns alunos, então eu queria pedir principalmente a Thaís, do diretório acadêmico, que intervisse, né, junto aos grupos de sala, para que entendesse, né, que a eleição ficou para trás, que agora nós precisamos planejar as atividades não presenciais, e para isso nós precisamos de todos. Eu sei da ansiedade de alguns alunos, não são todos, de alguns, mas, como eu disse para vocês, eu participei da elaboração do plano de contingência para o protocolo sanitário, o Ednan está aí, o protocolo de biossegurança da rede federal. Então, não existe nenhuma instituição federal com responsabilidade que esteja com aulas presenciais. Quem começou, voltou atrás, é uma questão de saúde pública, a questão é muito séria. Nós vivemos aí a primeira onda da Covid-19, eu mesmo fui acometido por ela, não sabemos ainda muito sobre isso, pode acontecer outras ondas, tomara que não, tomara que a vacina chegue logo, mas vocês observam que a curva no Brasil não desce, é preocupante, as pessoas estão se descuidando, estão andando sem máscara, estão descuidando, né, daqueles cuidados básicos. Então, nós, Instituto Federal, temos uma responsabilidade muito grande com a nossa cidade, com a nossa região. Então, o que está se propondo, que o nosso Conselho Superior, que é a instância máxima, composta por vocês, alunos, que aqui tem o Luiz Eduardo, do BSI, tem a Valdira, que é egresso, e tem o servidor Gustavo, aprovou, foi, a autorização para que a partir de 20 de agosto a gente comece a planejar esse retorno. E o nosso retorno está planejado, né, para 14 de setembro, para o acolhimento dos alunos, e para 21 de setembro, uma proposta da gestão para as aulas não presenciais. Claro que a professora Juliana vai explicar melhor, estamos explicando para os servidores e os coordenadores de curso estão fazendo reuniões semanais essa semana para esses desdobramentos necessários. Sei da ansiedade, mas nós vamos começar a explicar aqui, vamos conversar com os alunos hoje, vamos conversar com os pais através do Conselho Gestor e de outras instâncias. Eu estou tentando dialogar com a comunidade através das rádios, os nossos servidores estão conversando, então nós temos um mês para arrumar todo esse arranjo. Então, peço principalmente ao Grêmio, ao diretório, que nos ajude nos esclarecimentos, especialmente ao diretório, que eu sei que é mais complexo,
né? Os alunos do ensino superior, alguns são mais ansiosos, né? Os alunos do ensino médio estão mais próximos desse quesito da gestão, mas os alunos do ensino superior são de outras regiões e não sabem as dificuldades que nós vivemos. E nós não estamos aqui para falar de dificuldade, nós estamos aqui para ser propositivos. Tudo que a instituição, que a autarquia e a FNMG pôde fazer para viabilizar o retorno está sendo feito. Estamos divulgando aí os tablets, né, que vão chegar para atender aqueles alunos que necessitarem. Estamos divulgando o auxílio de inclusão digital. Está aí para quem quiser, o primeiro edital, vai sair o segundo, para todos que necessitarem. Além disso, o próprio governo federal está viabilizando os chips, que vai chegar também em outro momento. Nós diretores ainda não temos muita informação, mas a UNE que necessitar também ainda vai receber um chip RNP. Então, assim, todo o arcabouço necessário que o governo federal puder colocar aqui na cidade, vai colocar. O professor Danilo deu a ideia também de nós comprarmos um teclado, nós vamos tentar comprar, talvez não chegue junto com os tabs, mas chegue depois, chegue logo. Então, assim, os servidores foram capacitados, a grande maioria. Os servidores, os professores estão se adequando de acordo com as orientações do CORREI, principalmente da nossa direção de ensino, que vai poder passar com mais detalhes para vocês a proposta, para que vocês levem. Então, o pedido que fica é o seguinte: faça um chamado para os alunos. Calma, tranquilidade, tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser explicado, não vai ficar ninguém para trás. Mas, para tanto, tem que ter paciência. Não adianta falar que a gestão está demorando. A gente aceita crítica, mas crítica construtiva. O que não dá é para aceitar crítica, a gente teria que ter voltado de qualquer maneira, presencialmente, isso não existe. Qualquer gestor responsável não faria isso, de voltar presencial. Nós trabalhamos em rede, o Instituto Federal não é só Campos Arinos, não. Nós temos 11 campos, nós temos a nossa reitoria, temos diretrizes, né? Então, assim, a gente está convidando todos os alunos a ficarem com a gente, a permanecer conosco, mas o aluno tem livre-arbítrio. Aquele que não se sentir confortável, siga seu rumo. O Instituto Federal Campos Arinos está com a proposta pautada na responsabilidade, pautada na segurança, pautada naquilo que é plausível para o momento. Então, o que a gente está trazendo para vocês é uma proposta para ser discutida, para ser debatida. Os alunos já participaram a nível de grêmio institucional. Eu acho que foi o próprio pró-reitor de ensino, a própria diretoria de ensino técnico, diretoria de ensino superior, o COEM tem colocado que foi a maior participação no participe dos últimos anos, tanto de servidores quanto de alunos. Então, essa resolução não é uma resolução de qualquer dia, não. É uma resolução construída coletivamente. Então, aqueles alunos que não estão cientes do processo, vocês, por favor, que estão aqui, levem essa informação a eles. Essa proposta não é do diretor Elias, não é do reitor Zé Ricardo, não é de diretora Juliana, é uma proposta coletiva, uma proposta fundamentada para que a gente possa ter um retorno seguro, planejado, respeitando o calendário nosso, né, com a proposta de estender esse calendário para 2021, com a proposta modular, uma proposta de preservação de vida e de alguma forma, continuidade do calendário letivo. Então, é isso que eu venho trazer para vocês, essa mensagem de alento, de esperança, dizer que eu continuo com a mesma dedicação, a equipe do Campos Arinos está unida, com a mesma dedicação, vamos fazer o melhor que for possível para dar toda a tranquilidade, toda a qualidade, né, para os nossos cursos, especialmente a inclusão. Por isso que nós não abrimos mão da inclusão. Tudo está sendo feito pensando na inclusão, pensando na qualidade do ensino. Então, vou ficar aqui, permanecer para esclarecer algumas dúvidas. A professora Juliana vai detalhar com mais especificidade. Josué também está aqui, os colegas Maico, todos os servidores que estiverem aqui, fiquem à vontade. Mas eu vou passar inicialmente para a professora Juliana e reafirmar o compromisso meu aqui com o Campus Arinos, dedicação nos próximos 4 anos, empenhado, mas vou exigir também uma contrapartida dos alunos, das instâncias, principalmente desses alunos desrespeitosos, né? Tem alguns alunos desrespeitosos com o diretor, com os servidores, eu não vou aceitar isso, de forma alguma. Nós estamos aqui empenhados para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. O mínimo que nós exigimos de alguns alunos que não estão aqui é o respeito. E vocês que estão aqui, levem essa mensagem, né, respeitosa da direção, de dedicação, de compromisso, de dever a tempo. Nós não estamos atrasados, todas as instituições
estão nesse mesmo passo nossas instituições federais. Então, nós temos um compromisso de educação com inclusão, com qualidade, respeitando os arranjos produtivos locais e contribuindo para o desenvolvimento regional. E agora, na pandemia, com a saúde pública. É isso que nós estamos nos propondo e é isso que nós vamos fazer. Eu não consegui acompanhar o chat, mas depois que a Juliana falar, eu posso retornar e dar maiores esclarecimentos. Que a gente tenha uma excelente reunião. Obrigado a todos por me ouvirem. Continuo à disposição, com muita energia, com muita alegria, para fazer um Campos Arinos ainda melhor, um futuro melhor para todos. Muito obrigado por essa primeira fala. Eu passo para a professora Juliana e para os demais colegas, e depois diretamente para vocês, alunos, e começando pelas instâncias, né? Grêmio, diretório, centros acadêmicos e depois para os demais alunos. Agradeço ao Ednan pelo contato no domingo, cobrando essa reunião, e eu disse para ele que já estava programado, que a diretora de ensino já estava cuidando, e aí não pude atender ontem a dinâmica, porque a gente já tinha uma agenda, mas hoje está aqui o nosso compromisso, e esse canal de comunicação do Meet vai continuar aberto para sempre que o Grêmio, que o diretório precisar, eu estarei à disposição. Não vou conseguir atender os 1.000 alunos individualmente, porque vocês sabem que é humanamente impossível, mas através da instância, que é a representatividade de vocês, sempre que me acionar, estarei à disposição. Muito obrigado a todos, que a gente tem uma excelente reunião. Em breve eu volto com os esclarecimentos complementares. Fique à vontade, Juliana. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Pessoal, eu vou fazer uma apresentação aqui, ela é relativamente rápida, e aí depois a gente abre para as perguntas, para as dúvidas, tudo bem? Aí vocês podem... Eu não vou acompanhar o chat nesse momento. Professor, tem muita mensagem aí, mas é porque eu pedi para eles irem se identificando, né? Falando o nome e a turma, porque é importante, né, esse registro. Mas aí até o momento não teve nenhuma dúvida, alguma sugestão, não. Aí depois da minha fala, né? Aí eu abro para a professora Djanine, caso ela queira colocar alguma coisa, os coordenadores, e aí a gente passa para vocês, tá bom? Mas durante a fala eu não vou conseguir visualizar o chat, então, mas aí anotem as dúvidas, as sugestões, que aí depois a gente volta esclarecendo. E eu vou projetar aqui, que eu acho que fica mais fácil para... Peraí, só um minutinho, pessoal. Guia do Chrome, desculpa. Onde que está essa apresentação? Eu peço só um minutinho aqui de paciência de vocês. Era para ela estar aberta aqui. Peraí, deixa eu... Juliana, fecha e abre de novo. Acho que você tinha aberto no início, e depois talvez ficou bugado aí. Uhum. Vou fechar aqui e vou abrir de novo. Só um minutinho. Deixa eu abrir o arquivo, para ele ficar aqui como uma janela. E aí depois eu consigo encontrar aqui no... E assim, enquanto isso, pessoal, o que eu queria deixar claro para vocês? Nós começamos agora esse processo, tá? De construção. Então, o que está aqui são propostas. Não, isso não está definido, não está fechado que vai ser dessa forma, né? Pode ser que ao final desse processo tenhamos como produto, né, um outro resultado, né? A gente tenha como resultado um outro produto, na verdade. Então, assim, é só para... Mas é importante que eu passe para vocês como que está o planejamento do campus nesse processo, né? Nós iniciamos esse planejamento semana passada, após a aprovação nas instâncias superiores do regulamento, porque até então a gente tinha algumas ações sendo executadas, mas de forma isolada, né? Mas a partir do momento que aprova, o Conselho Superior aprova, né, um regulamento que autoriza esse retorno de forma não presencial, e nós iniciamos aqui no campus esse planejamento. O primeiro ponto que eu queria dialogar com vocês e passar esse informe para vocês é sobre a entrega dos tablets. Inclusive, alguns alunos já tinham me perguntado como que isso é entrega. Não vai ter edital, não vai ter... só um minutinho, eu acho que tem estudante pedindo para participar da reunião. Deixa eu ver se eu consigo autorizar aqui. Permitir, conseguir. Não vai ter
edital para entrega do tablet, né, como edital para o auxílio. Por quê? Porque, inclusive, isso foi uma colocação muito forte dos estudantes, a gente realmente tem que entregar, tem que permitir que todos tenham acesso ao equipamento. Aquele que não tiver, ele precisa ter. Então, a reitoria conseguiu, né, com a CETEC, um recurso, a gente vai conseguir adquirir a quantidade de tablets prevista, acreditamos que seja suficiente. O próprio reitor já autorizou um aditivo, então a gente tinha uma previsão de tablets, mas já está autorizado um acréscimo a esse quantitativo que estava previsto. Então, como que vai ser o processo? Nós já temos o questionário aplicado pela reitoria, e nesse questionário já aparecia a informação sobre... Alguns estudantes já tinham informado que não tinham nem computador, nem notebook, nem smartphone, nem tablet. Então, esses estudantes que responderam ao questionário que foi feito pela reitoria, que finalizou em maio, automaticamente eles já estão classificados, já vão receber um tablet. Então, nós temos esse banco de dados, nós sabemos quem são esses estudantes, nós temos esses resultados, né? Então, nós sabemos, foi o estudante que informou que não tem equipamento. E aí, só que nós tivemos os estudantes que não responderam ao questionário. Então, como era uma pesquisa, né? Inclusive, isso é um resultado... Pessoal, espera aí que eu acho que tem alguém aqui com o áudio aberto, deixa eu fechar. Já desligou, Ju. Desligou? Ah. Então, nós sabemos quem não respondeu ao questionário, nós sabemos hoje, conseguimos fazer esse filtro. Então, hoje nós temos uma planilha com os estudantes que responderam ao questionário, nós temos uma planilha com os estudantes que não responderam ao questionário. Já fizemos uma base de dados onde a gente tem o endereço e o telefone de contato desses estudantes. E agora nós vamos ligar para esses estudantes, né? Para eles responderem a um questionário que nós fizemos aqui no campus. Nesse questionário tem algumas perguntas, né, próximas a que foi feita no questionário feito pela reitoria. Então, se a pessoa tem acesso à internet, se ela tem computador, se é equipamento próprio, se é equipamento compartilhado, né? Então, esse questionário foi feito juntamente com a participação do NAEC, do Núcleo Pedagógico, né? E aí nós vamos agora entrar em contato com esses estudantes. Inclusive, alguns coordenadores de curso já iniciaram esse contato, né? A professora Valdinice, eu sei que já iniciou. Então, nós vamos agora... E aí nós vamos ter essa base de dados consolidada com todos os estudantes do campus, e a gente vai saber qual estudante que não tem equipamento. Então, aquele estudante que não tem equipamento, ele vai receber, né? Então, vai ser, né, no primeiro momento, o tablet vai ser entregue. E para finalizar essa proposta, né? Então, esse levantamento, só para vocês terem uma noção, né, a gente fez um levantamento dos que não responderam à pesquisa. Então, no técnico agropecuário foram 34 no total, no meio ambiente 19, no técnico em informática integrado, né, 57, na agronomia 47, na administração 38, BSI 6, gestão ambiental 20, produção de grãos 30, né, totalizando aí 251 estudantes. Esses estudantes, então a gente já sabe quem são, né, já fizemos esse levantamento e agora estamos nesse processo de entrar em contato com eles. Inclusive, eu quero deixar aqui pedir esse apoio de vocês, que talvez em algum momento a gente precise dessa ajuda de vocês nesse contato com o estudante, né? Os coordenadores de curso pode ser que acionem vocês enquanto líderes, né, para nos auxiliar nesse processo. Nós temos relato, por exemplo, de estudante que está com dificuldade, que está, às vezes, né, na zona rural, que o celular não pega o tempo todo. Então, aqueles estudantes que a gente não conseguir, por exemplo, falar por telefone de jeito nenhum, a instituição, de alguma forma, vai até a residência desse estudante para perguntar para ele, para ter essa informação, né, se ele tem esse acesso, como que está, né, essa questão. Para a gente ter realmente a certeza, né, de atender a todos, né, nesse processo. Então, pode ser que em algum momento, vocês, enquanto líderes, representantes, diretório e grêmio, a gente acione vocês nesse processo. Na sequência, a gente precisa... Aí já foi criada essa comissão,
essa comissão é uma comissão que vai ficar responsável pela entrega dos tablets. Então, assim que a gente tiver o planejamento de quem que nós tivermos, né, o planejamento de quem não tem o equipamento, aí essa comissão vai sentar e vai fazer um planejamento de entrega do equipamento. Então, por exemplo, os estudantes de Arinos, pode ser que a gente marque um ponto aqui no centro da cidade, né, um dia, um horário, né, claro, garantindo toda a questão do isolamento, da limpeza do ambiente, né, para atender o aluno dos outros municípios. Nós vamos até esses municípios entregar o tablet para vocês, entendeu? Então, assim, essa logística a gente vai definir assim que nós tivermos esse levantamento, tá? Então, tem nesse levantamento, e nessa comissão a gente tem os representantes do Grêmio e do diretório, né, que vai ser esse elo de ligação com vocês, né? A gente também, todo mundo, a maioria já tem meu contato, inclusive a gente precisa muito desse apoio. E aí, o estudante, esse equipamento, ele é da instituição, mas aí a gente vai fazer um termo de compromisso, de empréstimo, né, do equipamento, e aí, por quanto tempo eu vou ficar com esse tablet? Assim, não sabemos, até porque a gente não tem ideia. Eu sinceramente, eu não acredito que a gente volte com aula presencial nem em janeiro de 2021, da forma como está acontecendo os processos, mas isso aí é só uma visão pessoal, né? Então, assim, enquanto a gente estiver nessa situação, enquanto o estudante tiver essa demanda, eu acredito de ter esse equipamento, vai ficar com o estudante. Né? Ele foi adquirido para atender né, ao estudante do instituto que não tem acesso, né, a esse equipamento, não tem acesso, né? E aí, juntamente com isso, é claro, a gente vai estar direcionando também o auxílio digital. Se o estudante não tem equipamento, ele também não tem o auxílio digital, né? Na maioria das vezes, claro, né, gente? Não é um padrão, não significa que é uma. Mas aí a proposta é que também o auxílio digital caminhe junto, principalmente nesse próximo edital. A gente vai estar acionando, né, diretamente esses estudantes para estar participando do processo. Aqueles que, né, estiverem nessa lista de classificados, né, para receber o equipamento. Em relação ao retorno das atividades não presenciais, então nós ontem fizemos uma reunião com os professores, né, para começar esse planejamento. Pensamos na data de início dessa oferta, né, das disciplinas de forma não presencial, dia 21 de setembro, considerando, né, o planejamento que precisa ser feito para executar, né, essa ação. A gente vai precisar muito de todos nesse processo, mas nós acreditamos que é viável esse início no dia 21, né? Esse planejamento está sendo feito por curso. Então, assim, pode ser que no primeiro módulo do curso de administração tenha uma quantidade de disciplinas diferente do primeiro de agronomia do primeiro período. É por curso. O planejamento está sendo feito por curso, tá, pessoal? E a gente está na reunião ontem com o corpo docente, na reunião que a gente conversou muito com os coordenadores, com o núcleo pedagógico, eles estão acompanhando de perto esse processo. Ficou essa sugestão de que no ensino médio integrado a gente iniciar com 2 disciplinas, né? Essa aqui é a agenda de reuniões que está acontecendo essa semana. Então, apresentei essa reunião ontem para os professores, eles abraçaram, né, essa agenda. Se vocês observarem, vai ter reunião todos os dias, de manhã e à tarde. Inclusive, nós temos professores que dão aula praticamente em todos os cursos, então eles vão ter que, né, participar de todas as reuniões, mas eles entendem que há necessidade dessa análise, né? Porque cada curso tem sua especificidade, cada disciplina tem sua especificidade. Então, eles estão reunidos. Então, hoje a gente já fez da agronomia de produção de grãos. Amanhã, de manhã, sistema de informação e à tarde, técnico meio ambiente. Na quinta de manhã, o técnico em agropecuária e à tarde, o curso de administração. E na sexta, o curso de gestão ambiental e à tarde, o curso técnico em informática. A proposta, né, aí depois que a gente construir uma proposta, né, de oferta de disciplinas, né, eu queria só falar para vocês que aí o professor, ele precisa fazer o plano de ensino dessa disciplina, fazer o cronograma de atividade dessa disciplina, e isso precisa ser publicizado, né,
no Google Classroom. No campus Arinos, eu não tive ontem na reunião com o corpo docente nenhum docente que quis usar outra plataforma. Então, a proposta é que a gente utilize o Google Sala de Aula. Primeiro porque é uma ferramenta que muitos professores já utilizam, e existem alguns professores, inclusive da área da informática, colocaram ontem que o Google Sala de Aula ele é mais leve, parece para carregar algumas informações, né? Então, a proposta é utilizar o Google Sala de Aula no campus, e eu acredito que não vai ter outro professor que queira usar outra plataforma, que no caso é o Moodle, né? E aqui, pessoal, é só para vocês terem uma noção geral de como que ficaria, né? É a proposta que a gente pensou, mas, novamente, eu reforço com vocês, isso aqui não está fechado, não está definido. Então, teríamos uma semana de ambientação de 14 a 18 de setembro. Essa semana de ambientação, ela não contabilizaria na carga horária das disciplinas, nessa carga horária de reposição, que hoje a gente trabalha com o quê? Carga horária que precisa ser reposta. Né? Nós temos uma planilha, eu tenho uma base de dados onde eu tenho todas as disciplinas, a carga horária que foi dada até o dia 17 de março e a carga horária que precisa ser reposta para completar a carga horária daquela disciplina. Então, baseado nessa informação, né, então a gente está trabalhando nesse processo, com essa carga horária que precisa ser reposta. Né, essa carga horária que precisa ser finalizada para a gente concluir as disciplinas. Então, qual que foi a proposta? Né, o módulo 1, né, na resolução da ANP, chama de módulo. Eu prefiro etapa. Mas no módulo 1, ele teria uma duração de 4 semanas, que foi uma proposta que está também, né, prevista. E ele iniciaria, então, no dia 21 de setembro e terminaria no dia 18 de outubro. Né? Então, vamos supor, um curso lá, vou pegar o superior. Ele tem 7 disciplinas, né? Algumas disciplinas seriam ofertadas no primeiro módulo, outras disciplinas no segundo módulo, e algumas disciplinas, a depender do planejamento do professor, da carga horária, podem ser distribuídas a carga horária dela nas 2 etapas. Deu um professor, hoje mesmo aconteceu, teve professor que pediu, olha, eu gostaria que a carga horária dessa disciplina ela fosse distribuída nas 2 etapas. Então, assim, caso no ensino superior finalizasse desta forma, né, encerraria o primeiro semestre de 2020 aqui no dia 15 de novembro, né, encerraria o primeiro semestre de 2020 para os cursos superiores. Né? Nós teríamos um período de recesso escolar, que seria de 16 de novembro a 29 de novembro. É uma proposta também, ele pode ser diminuído, aumentado, mas normalmente a gente precisa de 15 dias para que todo aquele processo que acontece entre um semestre letivo e outro seja executado. Então, a gente precisa de prazo para renovação de matrícula, né? O prazo ele não pode ser de 2 dias para renovar matrícula, de 3 dias para renovar matrícula, isso é inviável. Né? Então, assim, considerando as etapas que precisam ser cumpridas entre um semestre letivo e outro, então a gente precisa desse recesso, né, em novembro. Aí nós teríamos na sequência um outro módulo, né, o módulo 3, que seria, né, do 30 de novembro a 20 de dezembro. E no caso do ensino médio integrado, como é um curso anual, não há necessidade deste recesso escolar. Então, no caso do ensino médio integrado, né, a terceira etapa teria continuidade, né, do dia 16 de novembro até ao dia 20 de dezembro. Depois nós teríamos um recesso de Natal, de 21 de dezembro a 27, um recesso de Ano Novo, de 28 de dezembro a 3 de janeiro, e o retorno em janeiro não tem uma data definida. Enquanto gestão, eu não fiz nenhuma proposição, pedi aos coordenadores de curso, pedi, né, aos docentes, e agora eu estou trazendo isso aqui para vocês, para a gente pensar essa data de forma coletiva. Eu acho que depois desse recesso de Natal e Ano Novo, né, eu acredito que talvez na segunda semana de janeiro, eu acho que daria para retornar, mas, assim, não sou eu que vou decidir, né, é uma decisão colegiada, coletiva.
Então, aí a partir desse momento que definirmos a data do retorno em janeiro, aí a gente já vai saber quando que vai encerrar, né, o ano letivo de 2020, né? Um ano letivo anual para o ensino médio integrado e o segundo semestre de 2020 para os cursos superiores. Então, essa data de retorno em janeiro, ela ainda não está definida, né? A gente, nesse processo, a gente vai construir, tá bom? Depois que cada curso construir o seu planejamento, precisa passar pelo colegiado de curso. Então, por que fizemos esse esforço, né, para tentar iniciar essa proposta agora, essa semana? Para que os colegiados de curso comecem a se reunir na próxima semana, né, para ir analisando e verificando a viabilidade da proposta, né, a viabilidade de execução, né, porque depois nós temos que passar aprovar, isso, nas instâncias superiores do campus, que é o conselho gestor. Então, para a gente ter esse início em 14 de setembro, a gente precisa passar por essas etapas. Eu coloquei algumas demandas aqui, que ficou prevista no regulamento, né, das ANPs, que é a capacitação dos estudantes e a capacitação dos docentes. Os docentes já tiveram a primeira oferta, né, então está sendo análise a oferta de um novo curso pelo SEAD, então está sendo construído. E a capacitação dos estudantes, a preocupação maior é nesse trabalho de conscientização em relação à autonomia que o estudante vai precisar ter, a organização que ele vai precisar ter, porque o ensino não presencial, ele é diferente do ensino presencial, né? Então, assim, essa proatividade, essa organização no ensino não presencial, ela é muito mais necessária. No ensino presencial, ele é extremamente necessário, mas para o ensino, né, à distância, ele é mais ainda. Então, alguns campi ofertaram, né, um módulo, um curso básico sobre a educação em EAD. Nós vamos, a proposta é conseguirmos oferecer isso para vocês também, né, antes desse retorno. E na semana de ambientação, seria para apresentar a sala de aula, apresentar o Google Classroom, né? Tirar as dúvidas, apresentar o cronograma da disciplina. Na semana de ambientação, o foco seria esse. E essa capacitação, o foco seria uma questão mais conceitual sobre a importância, né, do estudo à distância, essa organização, esse planejamento, seria com esse objetivo. Uma coisa que precisa ser feita é a criação no campus, né, da comissão de acompanhamento das atividades não presenciais. Ela está prevista no regulamento. Essa comissão ela é muito importante. Existem algumas questões que foram previstas, que a gente vai implantar, né, aqui na instituição, no campus também, mas essa comissão eu acho que é uma das mais importantes. E ela é para se acompanhar mesmo, acompanhar o professor, acompanhar o aluno. Quando essa comissão estiver constituída, nós vamos buscar pensar qual que vai ser a estratégia de atuação dessa comissão, né, como que vai ser esse contato, esse acompanhamento, né? Eu sei que nessa comissão a gente tem gestão pedagógico, NAEC, NAPNE, né, assistente social, todo mundo vai estar participando desse processo, né? Sabemos que ele vai ser muito difícil para vocês e para nós, enquanto docentes, né? Estamos tendo que nos adaptar a uma nova forma de ensinar, né? Eu fiz o curso, ainda tenho dificuldade para gravar alguma videoaula, mas assim, eu hoje, graças a Deus, eu me sinto melhor preparada para atender, né, vocês, com o mínimo de qualidade. Porque o que a gente teve, até eu falei isso algumas vezes, né, até em reunião do comitê de ensino. Por mais que a gente queira, é diferente, né, assim, vai ter um mínimo de queda no processo, né, esse processo de ensino-aprendizagem, ele é afetado. Mas todo mundo estando envolvido, preocupado, buscando resolver, eu acredito que a gente vai conseguir vencer, sabe? Então, assim, pedir, todo mundo, um ajudando o outro, um colega ajudando o outro, um professor ajudando o outro.
Então, assim, eu acredito que essa união agora de todos, né, vai ser muito importante. Eu gostei muito da fala do professor Elias, quando ele falou da questão da paciência. Vamos ter que ter paciência. Porque nós temos, por exemplo, professores que estão em casa cuidando dos filhos, né? Vocês estão em casa, talvez, cuidando dos filhos, cuidando do pai, cuidando da mãe. Então, a gente está num cenário, assim, de excepcionalidade. Então, essa questão desse cuidado, dessa atenção, ela precisa ter, né? E está todo mundo consciente disso nesse processo. Então, assim, uma coisa que a gente precisa é definir essa data do retorno das aulas, a gente não tem isso definido após o recesso. Aí, a partir disso, o calendário vai ser elaborado, a gente já tem, nós temos, né, como anexo, inclusive, da ANP, um modelo de um calendário com algumas questões que precisam ser atendidas e depois aprovar no Conselho Gestor do campus, né? Uma questão que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte, professora, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, eu vou interromper aqui o compartilhamento, e qualquer coisa, se vocês quiserem que eu volte depois em algum slide, eu apresento novamente. Professora, por exemplo, na minha disciplina, eu tenho que repor, no curso de agronomia, 64 aulas, né? Eu vou dar 64 aulas síncrona, vamos dizer assim, né? Eu vou dar 64 aulas para os alunos, né? Não. Essa carga horária que eu preciso repor, a gente tem orientado os professores da importância da aula síncrona, né? Sugerindo, inclusive, quando ela tiver que aconteça no mesmo horário que existia de previsão de oferta dessa disciplina, principalmente para os cursos superiores, né? A gente tem muito estudante que paga matéria, então, se manter o mesmo horário, teoricamente, né, você está evitando que haja agendamentos, né, ao mesmo tempo, entre professores diferentes daquele curso. Então, a gente pode ter aula síncrona, a gente pode ter um webinário, nós podemos ofertar o tempo que vai ser utilizado para fazer uma avaliação, o tempo que vai ser utilizado para fazer um trabalho, o tempo que vai ser utilizado, todo esse tempo é contabilizado nessa carga horária. Não é 64 aulas de aula, entendeu? Porque nós estamos no formato não presencial. Então, quando a gente está no formato não presencial, então eu preciso apresentar para os meus estudantes, né? O que eu vou dar em cada semana, que conteúdo que eu quero que eles aprendam, e dentro daquele conteúdo, o que eu vou disponibilizar para eles? Uma videoaula, um fórum tira dúvidas, né? Uma aula síncrona, um estudo dirigido, várias ferramentas, né, que a gente pode utilizar nesse processo, né? Então, assim, para tranquilizar vocês também nesse sentido, porque pode... não, mas eu vou ter todas as aulas... Não vai ser dessa forma, tá bom? É à distância, é aula não presencial. E aí, uma coisa que vocês... Quando finalizar, hoje nós estávamos trabalhando, né, na proposta da agronomia de produção de grãos, e uma coisa que vai acontecer, e aí eu já quero sinalizar isso para vocês, é porque nós estamos fazendo o planejamento considerando as disciplinas que estão previstas na matriz curricular do curso e estão sendo ofertadas agora. Então, pode ter aluno, por exemplo, que esteja matriculado só em 5 daquelas disciplinas. Pode ter aluno que está matriculado em, não sei, 7 ou 8 disciplinas. Então, assim, depois, cada um de vocês vai ter que ver, vai ser uma situação diferente, no caso do ensino superior. Porque a matrícula por disciplina, né, cada estudante dentro do campus, ele tem um caminho. Cada um segue o seu caminho, né? Então, cada um vai ter... Então, o planejamento está sendo feito considerando as disciplinas que estavam previstas na matriz curricular, né? Que de acordo com o que foi disponibilizado no início do ano letivo, tá? Na minuta, estão previstas várias possibilidades. É importante, ela deve ser publicizada hoje na página institucional, a gente só está aguardando a revisão de português dessa minuta.
Mas, por exemplo, um professor que perceber que aquela disciplina não consegue ser ofertada, né, à distância, ele pode solicitar o cancelamento dela agora. Um estudante ou um grupo, uma turma que entender que tem uma disciplina que não pode ser ofertada, esse grupo pode solicitar o cancelamento. No documento vem detalhando, né, como que deve ser feito o processo. Hoje, no diálogo com os professores da agronomia e de produção de grãos, nós estamos pegando aquelas disciplinas que têm um impacto de carga horária prática maior, jogando para o segundo módulo, na esperança, na expectativa de que em novembro, por exemplo, a gente consiga marcar, né, com a turma dividida, observando todos os cuidados de distanciamento, de higienização, mas talvez presencial no campus. Mas isso vai ser construído junto com a turma, de forma coletiva e desde que seja permitido também, né? Então, esse cuidado, no caso, hoje a gente, né, fez uma proposta de agronomia e produção de grãos, eu dou aula nos 2 cursos, a gente teve esse cuidado, tentando deixar, inicialmente, né, aquelas disciplinas que têm uma carga horária um pouco mais teórica, né? E aí deixando aquelas disciplinas, tanto é que as minhas 2 ficou para o segundo módulo. Mas aí eu já coloquei como proposta, se por acaso eu não conseguir a gente não puder oferecer um momento presencial, né? Aí o compromisso para a turma que eu dou aula, dar um curso de capacitação naquela temática, bem prático, sabe? Quando a gente puder ter aula presencial no campus, que a gente não sabe quando vai ser. Mas para aqueles estudantes, né, eles vão ter a oportunidade de fazer esse curso, né, e ser certificado e ter essa oportunidade dessa vivência prática naquele conteúdo, né? Também são inúmeras alternativas, possibilidades que existem e assim, e elas estão começando a serem construídas agora, tá? Então, assim, nós não temos, por isso que eu estou falando para vocês, isso aqui são propostas, não está fechado, não está definido que vai ser dessa forma. Enquanto gestão, eu entendo que é possível, sabe? Eu entendo que é viável, mas é uma decisão do coletivo. Então, os professores de cada curso vão fazer o planejamento, isso vai ser apresentado nos colegiados, isso vai ser discutido, né? E aí os colegiados têm as representações estudantis, inclusive aqueles colegiados que não têm a representação, eu acho que é só o meio ambiente que ficou sem representação, quando fizemos o processo de eleição. Então, vou até conversar com o Maicon, porque aí a gente não, desculpa, pessoal. Já vai ser aprovada agora, ao invés de fazer sem precisar fazer a eleição, a gente poder indicar o líder das turmas para compor o colegiado. Né? Cada turma já tem um líder. Ele já está ali representando, né, a turma. Ele passou por um processo de escolha. Então, para aqueles colegiados que não têm a representação estudantil, se eu não me engano, é só do técnico meio ambiente, né, que os líderes passam a compor o colegiado e aí vai emitir a portaria, né, atualizando a composição deles. Então, o colegiado, a gente tem representante docente, representante técnico administrativo e representante discente. Tá? Então, aqueles que estiverem, né, faltando algum membro, principalmente estudantil, a representação de estudante nesse momento, a gente vai fazer dessa forma. Tá? Basicamente era isso, assim, de maneira bem rápida, né? Era isso que eu tenho que apresentar. Agora a gente está aqui, eu quero passar a palavra para a professora Djanine, que se ela tiver alguma coisa a acrescentar, alguma situação que eu não abordei, e depois a gente abre para vocês, tudo bem? Obrigado, pessoal. Boa tarde, pessoal. Eu espero que todos estejam bem, com saúde e se cuidando, né? Como o professor Elias falou, nós estamos num período em que temos que ter todo cuidado, né? Eu ainda não estão me ouvindo, já vi a resposta aqui de Thaís. Boa tarde. É o seguinte, muitas dúvidas vão surgindo no decorrer do processo.
é algo novo, não só para os estudantes, mas para o professor também. Então, nós, assim como já é no ensino presencial, né, eu falo que eu aprendo muito com meus alunos, e chegou um momento de nós continuarmos essa situação de aprendizado juntos. Então, alguns já têm uma habilidade maior, outros não. Então, assim, é um momento da gente ter paciência e saber que as dúvidas virão e nós tentaremos sanar, resolver todas essas dúvidas, né? O que muito me preocupa são aqueles estudantes mais carentes, que às vezes não têm informações e nem habilidade para mexer no Classroom. Então, é importante que vocês nos ajudem a orientar todos os estudantes a fazerem essa capacitação, que será antes do dia 21, como foi falado aí pela professora Juliana, para esclarecer como será. Alguns estudantes, hoje mesmo eu conversei com uma mãe de aluno, que eu perguntei para ela sobre a internet, né? Que ela mora na zona rural, ela pegou e falou assim, não, que a internet pega bem, ou pega bem lá, que eles conseguem acessar o WhatsApp e, às vezes, alguma coisa, mas o vídeo não consegue. Aí eu acabei descobrindo que a internet que ela fala que tem é a internet móvel, do celular. Então, assim, a gente tem que esclarecer que a internet móvel do celular, ela não será suficiente para atender as nossas aulas, né? Então, além de ter a dificuldade de ensinar essa dinâmica das atividades não presenciais, nós teremos que esclarecer essa situação da internet também. Por isso que o Instituto colocou esse auxílio inclusão digital, porque muitos não têm a internet em casa com uma velocidade maior. Por quê? As aulas, elas serão gravadas. Thaís até perguntou aí sobre o horário da aula. Vai ocorrer de a gente estar em um momento de aula, como nós estamos aqui agora no Meet, e a internet cair, como a Thaís falou, que a dela caiu aqui agora há pouco, e o estudante perdeu um trecho da aula, por exemplo. Então, quando a aula for ao vivo, nós faremos gravadas pelo Meet, igual a Juliana está gravando agora, e posteriormente será enviada para os alunos também via os contatos do Classroom, né, os que estiverem lá no Classroom. Então, será algo que nós vamos adaptar para atender a todos. Caso a internet caia, você estuda no período noturno, a internet caia, quando ela voltar, você vai acessar a aula gravada e poder acompanhar, certo? Então, nosso objetivo é facilitar toda essa dinâmica desse novo formato de aula que a gente vai ter que assumir até que volte até que a gente tenha uma vacina e a gente possa voltar com segurança, né? Eu creio que mais dúvidas vão surgir aí, Juliana já está respondendo no chat alguma coisa, mas eu quero que vocês não deixem nenhuma dúvida para trás e que sempre busquem essas informações. Eu tenho recebido, de vez em quando, a Rafaela do Grêmio me pergunta alguma coisa para poder informar para os alunos. Fiquem à vontade para me passar um WhatsApp, para me passar um e-mail, qualquer situação, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão perguntando, eu não me incomodo de responder, e vocês não estão me incomodando, tá? Que isso fique bem claro. Então, chegou o momento da gente se encontrar mais vezes, só que remotamente, tá? Um abraço para todos, eu vou continuar aqui com vocês, e precisando, pode fazer a pergunta que eu estou aqui para responder. Pessoal, eu comecei a responder algumas questões aqui do chat. Thaís perguntou, né, se o horário vai ser de 7 às 11h40. Não, Thaís. Assim,
você que vai fazer o seu horário. Se você puder e dispor desse horário de 7 às 11h40 para estudar todo dia, excelente, né? A organização do horário de estudo vai ser feito por vocês. Inclusive, por isso que a gente quer muito fazer esse trabalho de capacitação com os estudantes, para mostrar para eles, para vocês, né, que isso é um planejamento individual, né? Outra questão, pode, no caso da aula síncrona, que seria aquele momento, aquela aula, né, onde eu vou marcar com os meus alunos, vamos fazer uma aula hoje no Google Meet, todo mundo vai estar assistindo a aula online ao mesmo tempo. Caso o professor é sugerido que ele faça isso, eu, por exemplo, quero fazer no mínimo 2 aulas online, ou 3, talvez, dentro do meu planejamento, mas aí eu vou colocar dentro do horário que a disciplina estava sendo oferecida lá no início do ano. Né? Então, assim, a minha disciplina era na quinta e sexta, de 10 às 11h40. Então, na quinta-feira, de 10 às 11h40, eu vou marcar uma aula com a minha turma de fertilidade via Google Meet, né? Para tirar dúvida, para fazer um esclarecimento. Eu acho que esse momento síncrono ele vai ser muito importante nesse processo. E gravando sempre a aula, para que depois eu possa disponibilizar para caso algum aluno não consiga, né, participar. Uma questão que a gente tem trabalhado muito com os professores é a questão da disponibilidade de auxílio para vocês enquanto estudantes. Então, por exemplo, né, eu vou estar à disposição no WhatsApp. Né? Teve alguma dúvida, teve alguma dificuldade, tira um print da tela do rascunho, do exercício, manda, sabe? Esse processo de conscientização, desse apoio, dessa ajuda do docente com vocês, acho que está bem, bem interessante, eles têm essa consciência que vocês vão precisar muito de apoio nesse sentido, né? Tá, presença. No caso de presença, vai ser validada a frequência 100%, pessoal. No caso do ensino à distância, no ensino não presencial, como que a gente vai adotar agora, nós não temos como cobrar do estudante a frequência, né? A frequência vai ser contabilizada. Como que ela vai ser? Ela vai ser 100%. O que a gente vai avaliar é nota, né? Nota realmente a gente precisa distribuir. Então, pode acontecer de um estudante perder nota porque não entregou uma atividade, não desenvolveu um trabalho que foi solicitado, mas a frequência vai ser contabilizada 100%, tá? Vai ser isso aí, não vai ter problema. Se você não puder assistir aquela aula ao vivo, não tem problema. Não vai ter... inclusive, está sendo sugerido colocar no Cajuí uma sigla ANP, que é a mesma coisa, como se fosse o tratamento excepcional, que aí o professor vai ter aquela sigla, é a ANP, atividade não presencial. Você não precisa preocupar com frequência do aluno, né? Provas. Na proposta do regulamento, é sugerido que, na medida do possível, ela seja ofertada de forma presencial. Mas eu acredito que isso não vai ser possível, considerando o cenário de pandemia que a gente está vivendo. Então, ela vai ser online. A expectativa é que todo o processo avaliativo ele aconteça de forma online. Seja prova, seja um exercício, né? Nós, no curso de capacitação, a gente aprendeu a usar algumas ferramentas bem interessantes para o estudante apresentar um produto. Por exemplo, eu dou uma pergunta, eu passo um exercício para a minha turma de fertilidade, e aí tem uma ferramenta bem interessante, como se fosse um mural, e aí esse estudante vai postar no mural a resposta. E eu consigo avaliar se ele acertou, se ele errou, né, dar um feedback. Né? Então, assim, as ferramentas de tecnologia que a gente tem nesse momento são bem interessantes, e a maior parte da oferta, eu tenho quase certeza, ela vai ser assíncrona. Isso significa o quê? O professor, antes de iniciar a semana, ele vai disponibilizar na sala todo o material que precisa ser estudado, né? O que está proposto de atividade, tudo, e o estudante, ao longo daquela semana, vai desenvolver, né? Assistir a videoaula, participar do fórum, participar do chat, né? Seja qual for a proposta que o professor vai apresentar, né? Então,
A maior parte desse momento, ele é assíncrono, né? Por isso que é importante essa organização. Isso vai ser fundamental no processo. Ju, Thaís pediu inscrição aí, um tempinho. Tá, pode usar a fala, Thaís. Boa noite, pessoal. Creio que seja boa noite. Eu gostaria de parabenizar pela organização e eu sei que vai ser muito dificultoso, mas muitas dúvidas já foram esclarecidas. Alguns alunos chegaram em mim para perguntar sobre essa questão do horário, justamente porque muitos, nesse período, mesmo no período de pandemia, conseguiram trabalhar de forma remota, né? Ou então já tinham um emprego e nesse meio tempo, igual teve um aluno também que estava falando aí, que estava trabalhando, e que isso poderia, de certa forma, prejudicar. E outra coisa, eu falo por mim porque eu estou mexendo com o meu TCC aqui no Instituto mesmo. E aí minha preocupação era de não conseguir bater os horários de aula com o horário que eu estou vindo para cá. E aí, também com esse medo de ter o peso, de não conseguir ficar, como posso dizer, alternando entre as aulas e a vinda para o Instituto em si. Só que, como Juliana abordou, a gente vai fazer o nosso horário. Essa era só uma questão que eu estava mesmo com dúvida, né, sobre essa alternância entre as aulas, os horários de aula mesmo. Obrigada. Isso, Thaís, é isso mesmo. A gente, nesse formato, né, o estudante, você vai receber, quando você ter acesso à aula, não sei se você é minha aluna esse semestre, mas nós vamos ter, eu vou disponibilizar lá todo o cronograma de oferta da disciplina. Nesse cronograma eu vou falar para você, né, para quem é meu estudante, na primeira semana, né, o conteúdo a ser trabalhado é esse, então tem um texto, tem um estudo dirigido, tem uma videoaula e tem um fórum, né? Claro, aí pode ser que na segunda semana, intercalando, eu coloque uma videoaula e coloco uma aula síncrona, né? Mas esse planejamento vocês vão receber antes, obrigatoriamente, tá? Antes de iniciar a oferta, vocês vão ter esse cronograma da disciplina todo. E a alimentação da sala e a disponibilização do material, nós estamos orientando os professores a ir disponibilizando aos poucos, entendeu? Para não ficar muita informação dentro da sala. Mas muitos professores já têm, e alunos também, eles já têm uma habilidade com aquela ferramenta. Então, pode acontecer, inclusive, não, professor, pode colocar, qual que é a proposta que eu penso, por exemplo? É fazer uma reunião inicial com todos os meus alunos, né? E a gente já pode disponibilizar todo o material da disciplina como todo. Você já quem quiser já pode assistir na videoaula da semana 2, se conseguir já assistir na semana 1. Aí vai muito da autonomia do estudante mesmo. Mas aí nesse ponto vocês podem ficar tranquilos. Aquele estudante trabalhador, né, vocês que estão desenvolvendo TCC, quem está fazendo estágio, vai depender muito só dessa organização. Aí vai ter que exigir um pouco mais de vocês, esse planejamento e organização. Então, às vezes, chegar em casa mesmo estando cansado, abrir a sala de aula, assistir a videoaula, né, responder um fórum, tirar uma dúvida. Esse processo que eu acho que vai ser o mais complexo, assim, de adaptação, sabe? E aí, depois, eu acredito que aos poucos, a gente vai conseguir se adequar nesse cenário. Né? E quando eu falo de dificuldade de adaptação, não é só para vocês, não. Nós, docentes, também estamos no mundo novo, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu tenho que pegar todo o meu planejamento. O bom é que a gente tem muita coisa legal disponível que a gente pode aproveitar e mostrar e passar para vocês, sabe? De forma remota. Tem muita coisa legal. Então, assim, e ferramentas muito interessantes que podemos utilizar no processo. Uma coisa que eu tenho colocado, falamos ontem na reunião com o corpo docente, talvez pensar um projeto interdisciplinar, entendeu? Então, por exemplo, tem um curso lá, vou pegar aqui um exemplo, Tec Meio Ambiente, né? Um projeto
que envolva várias disciplinas, né? E ele seja contabilizado a carga horária para todas as disciplinas. Então, vocês vão estar participando de um projeto que vai ser validado, né, por várias disciplinas, são possibilidades que existem, né? Então, assim, são várias alternativas. Eu acho que o principal é nós termos cuidado, né, de caminharmos juntos e estar à disposição para tirar as dúvidas, para esclarecer, né, para pensar esse momento, né, e um apoiar o outro, né? Vai precisar de muita paciência da parte de vocês, da parte dos docentes, né? Como o professor Elias falou, estaremos aprendendo juntos dentro desse processo. Então, eu acredito que, assim, vamos vencer. Eu acho que a gente vai conseguir, sabe? Não vai ser fácil, pelo contrário, mas eu acredito que vamos conseguir e vamos conseguir finalizar esse ano de 2020, né? Não sei quando, em 2021, mas essa é a ideia, essa é a proposta, tá? Ju, posso responder aqui uma pergunta? Sim, sim. Jennifer Mariane perguntou, a quantidade de alunos por turma ficou a critério de cada professor ou já está estabelecido? A minuta da ANP, ela fala que, preferencialmente, a turma deve ter até 50 alunos. Só que a quantidade de alunos por turma depende do atendimento de cada professor. Se o professor achar que ele consegue atender bem uma turma com 60 alunos, ele pode. Se ele entender que eu, por exemplo, Dejanine, eu tenho uma turma de 49 alunos. Se eu entender que aquela turma, para mim, fica muito pesado, 49 alunos em uma turma do Classroom, então eu vou dividir a turma. Ou eu poderia juntar se eu achasse que eu conseguiria atender 100 alunos, sabe? Então, cada professor vai mostrar a sua habilidade no Classroom com essa quantidade de alunos para cada turma. Eu acredito que cada turma presencial terá a sua turma, né? Ou alguns professores que têm mais habilidade podem, se quiser, colocar 2 turmas, se ele trabalha a mesma disciplina, colocar 2 turmas em uma mesma sala. Em relação, alguém falou de os alunos que estão cumprindo disciplinas que ficaram devendo, haverá oportunidade de fazer isso, porque vocês terão essa oportunidade de matricular na turma que deve a disciplina, né? Então, vai poder fazer a disciplina. A outra pergunta de Jennifer foi se o aluno poderá fazer 4 matérias por módulo. A minuta da ANP prevê até 4 disciplinas, né? 4 matérias, mas no ensino médio, eu ouvi o Kael, na época da discussão das minutas, e o Grêmio Estudantil, se eu não me engano, ele me informou que estava decidindo que o ideal seria iniciar com 2 disciplinas e, posteriormente, colocar 4, né? Foi uma sugestão do Grêmio, foi de forma informal que eu conversei com o Kael, ele até está aqui na reunião, mas, assim, nós achamos isso também bem pertinente, porque o ensino médio, o integrado, vai iniciar com 2 disciplinas até que o estudante se adapte a essa nova rotina de estudos, né? Então, a partir da segunda etapa, nós já poderemos ofertar 4 disciplinas. E na primeira, nós ofertaremos 2. Já o ensino superior, suponhamos que tenha, que seja uma turma que tenha 6 disciplinas. Quer falar, Ju? Eu quero, porque como eu participei hoje da construção do processo da agronomia e de produção de grãos, o que acontece, Jennifer? O estudante, você vai fazer as disciplinas que você estava matriculada. Quando você começou o ano letivo, né, em fevereiro, né, você matriculou, não sei, em 7 disciplinas. Aí agora eu vou disponibilizar para você o cronograma de oferta das disciplinas por curso. Aí você vai ver, eu estava fazendo fertilidade no 5º período. Fertilidade vai ser oferecida na segunda etapa. Eu estava fazendo... Então,
Pode ser que em um módulo o estudante tenha 5 disciplinas e no outro módulo, na outra etapa, ele tenha uma. Porque essa divisão, essa organização, ela é feita para as disciplinas que estavam sendo oferecidas no curso, entendeu? E considerando essas especificidades que eu comentei no início. Né? Então, a gente tem priorizado jogar aquelas disciplinas mais práticas para o segundo módulo. Então, quantas disciplinas você vai fazer a partir do dia 21 de setembro? E quantas vai fazer? Só você que vai saber, depois que a gente finalizar esse processo de construção do cronograma de oferta das disciplinas. Então, pode acontecer de ter um estudante que no primeiro, principalmente agronomia, produção de grãos, que os estudantes pagam muita matéria de um curso no outro, né? Pode ser que, e as optativas, fazem optativa no TPG, faz optativa no TGA, faz optativa na administração. Pode ser que no primeiro módulo eu tenha 5 disciplinas, no segundo eu tenho 2, no primeiro módulo eu tenho 2, no segundo eu tenho 5. Então, isso aí não tem, não tem como a gente definir. Isso aí, cada aluno, como eu falei, no superior, vai ter um caminho, né? Um caminhar nesse processo. O que está sendo feito é o planejamento de oferta de disciplinas por curso para tentar ver essas especificidades. Então, tem disciplina, por exemplo, que está sendo oferecida nos 2 módulos. Né? Tem disciplina que é oferecida no primeiro e no segundo. Tem disciplina que está condensada no primeiro, tem disciplina que está sendo oferecida no segundo. Então, isso vai depender. Não tem isso de poderar, não. Cada aluno vai ter no superior, cada aluno vai ter seu caminho, entendeu? Não tem essa definição, não. O que vai acontecer é que, a hora que nós finalizarmos a oferta, a construção desse cronograma de oferta de disciplinas, nós vamos disponibilizar para vocês. Se algum aluno quiser trancar a disciplina, vai ter oportunidade de trancar. Sabe aquele período de ajuste de matrícula que a gente tem no início do semestre? A gente vai disponibilizar agora também. Entendeu? Então, assim, mas de imediato, o estudante está previsto no regulamento, né, que ele estava matriculado, ele vai ser inserido nas turmas novamente agora. A gente está continuando o ano letivo. Né? A partir daquele momento que parou, o professor vai fazer uma revisão, mas a carga horária que foi ministrada até dia 17 de março, ela está sendo contabilizada. O que a gente vai colocar agora é só a carga horária que falta para cumprir carga horária. Porque nós não precisamos cumprir dia letivo mais, a gente precisa cumprir a carga horária que estava prevista para as disciplinas. Então, aí vai variar, vai depender, tá bom? É porque, como eu participei hoje, desde da construção do processo da agronomia e produção de grãos, por isso que a gente chegou e percebeu isso, sabe? Fica mais claro para você. A minha reunião ainda é amanhã. Deixa eu ver se tem mais alguma sugestão aqui no chat. Tem mais alguma inscrição? Não houve mais inscrições. Ótimo, Luiz. Excelente, Luiz. Realmente, assim, isso, gente, essa rede de apoios, né, que a gente vai precisar criar nesse momento, vai ser muito importante. Né? Um colega ajudando o outro. Eu conversei muito com os professores ontem também sobre isso. Né? Um professor ajudando o outro. Né? Nós vamos precisar de muita união nesse processo. Rafaela fez a inscrição. Ah, tá. Então, eu vou passar, então... ok, Jenny. Vou passar, então, para a Rafaela. Oi, gente. Boa noite. Então, eu geralmente, igual a gente falou, tiro minhas dúvidas com ela, por isso que eu não trouxe aqui hoje, mas surgiu algumas que eu não tinha pensado, então foi muito válido. E eu queria também parabenizar, assim como a Thaís, né, por o trabalho de vocês, porque eu entendo que muitos alunos talvez estejam meio com medo, assim, com essa preferência, né, de cancelar o ano letivo e iniciar novamente. Eu entendo perfeitamente, porque a gente tem visto, né, outras instituições aí, não sei se foi a UFMG, mas várias outras que não fizeram um processo tão consultivo, né, como a nossa, com os alunos. Então, construiu um modo EAD que não atendia aos alunos e que não levava em consideração
as nossas demandas e as nossas dificuldades também. Então, acredito que tenha sido por isso, né, que eles tenham falhado. E eu acho que a gente está em boas mãos aí nessa nova etapa e que foi construído com muita atenção, com muita participação estudantil. E eu queria deixar mais essa mensagem para tentar tranquilizar, talvez, esses alunos que estão levando como exemplo essas outras instituições, né? Que não aconteceu esse processo democrático lá. No mais, o Grêmio está à disposição aí, a gente tem um grupo, né, com os líderes de turma, então fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida lá, que eu logo entro em contato com o Dejanine ou com quem for preciso para conseguir essa resposta para vocês. E eu espero que esteja todo mundo muito bem, boa noite, e eu acho que é isso. Ô, Rafael, eu que agradeço aí pela fala, né? É isso, é um processo. O nosso objetivo, nós não conseguimos, por exemplo, fazer uma reunião com todos ao mesmo tempo. Mas aí, a partir de agora, a gente quer passar isso para vocês. Então, na medida do possível, nós pedimos que vocês levem, né, essa fala para os colegas, né, que a gente está trabalhando, está planejando para atender todos. E dentro da proposta da Semana de Ambientação, aí nós vamos fazer por curso, né? Então, a gente vai ter um momento ali, provavelmente no Google Meet, né? Nós não temos outra ferramenta para usar. E aí nós vamos fazer por curso, nós vamos apresentar, tirar dúvida, deixar pelo menos uma manhã, né? Para cada curso, para a gente poder ter bastante calma, bastante tranquilidade no processo, sabe? E aí, na medida do possível, eu peço que vocês façam esse repasse. Assim que eu terminar aqui a gravação, eu também vou disponibilizar para vocês, caso queiram compartilhar, parece que, não sei se deu certo da outra vez, mas se tiver né, se tiver funcionado, de qualquer forma, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Essa gravação também vocês podem encaminhar, tá? Inscrita, Ednan. Pode falar, Ednan. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, queria parabenizar aí o Elias por ter sido eleito novamente. Parabéns, Elias. E também queria agradecer também por a gente estar tendo essa reunião, esse momento aqui, de suma importância, né, para que a gente possa estar por dentro mesmo do que está acontecendo aqui dentro do campus e repassar, porque, como já foi dito, tem muitos alunos aí com essa incerteza tão grande e acaba que a gente tanto fazendo essas reuniões, dá para a gente esclarecer e estar repassando para alguns alunos. Eu só queria perguntar para a Juliana ou para a Elia se nessa construção das disciplinas não tem como acrescentar nenhum discente não, né, para estar junto mesmo, para estar mesmo participando nessas escolhas dessa disciplina. E também essa reunião nossa aqui, eu acredito que seria interessante nesse momento agora, se a gente pudesse fazermos ela, não sei, a cada semana ou a cada quinzena, para a gente ter essas informações mais atualizadas para estar confortando alguns alunos, porque acaba que tem muitos alunos que não tem conhecimento do que está acontecendo na prática, e aí tem muitos alunos já em grupos falando muita coisa, desrespeitando servidores, até nós mesmos líderes, quando a gente vai comentar do assunto. Então, assim, essa participação nossa nesses processos agora, acho muito importante, e que também, se pudéssemos ter alguma nota, não sei, alguma coisa do nosso campus aqui para confortar mesmo, levar a mensagem do que está acontecendo para esses discentes, porque acaba que tem muitos alunos que estão em fazendas, outros estão trabalhando o dia todo, e acaba que não está participando das lives nem tendo acesso a essas notas. Então, assim, se a gente pudesse tentar ampliar um pouco esse canal de comunicação, eu acho que é muito importante nesse momento. Era isso mesmo. Ednan, eu gostei muito da sua sugestão, né? Então, inclusive, eu acho que a gente já deve sair daqui com a agenda de reunião da próxima semana, né? A nota de esclarecimento é importante a gente construir um documento mostrando como que está sendo feito o planejamento, né, para esse retorno
né, pelo menos para dar ciência para a comunidade, né, deve sair uma nota de esclarecimento ou um comunicado da reitoria, a nível de instituto, falando sobre esse processo, né, porque enquanto a gente não tinha aprovação da minuta das ANPs, inclusive várias vezes em algum grupo eu percebi algum aluno perguntando, eu respondi, olha, gente, infelizmente nós não temos previsão, porque a gente depende da aprovação, né, desse regulamento nas instâncias superiores. Então, a partir de agora, eu acredito que, inclusive, a reitoria também vai fazer, mas podemos também construir. E, em relação a esse momento que a gente está fazendo de planejamento de oferta de disciplinas, Adriana, ele está sendo feito com os professores, porque, nesse momento, o professor é que tem condições de pensar como que ele vai conseguir executar. Porque, às vezes, né, o estudante, ele está ali dentro do processo, ele é fundamental dentro desse processo, mas nesse momento a gente está ouvindo os docentes no sentido de que você tem condições de iniciar, você está preparado para iniciar agora na primeira etapa, como que está o seu planejamento? Não, professora, eu não tenho condições, ou a minha disciplina é mais prática, eu gostaria que ela ficasse no segundo momento. Então, nesse momento, a gente está ouvindo o docente nesse sentido, para a gente, a partir disso, levar para as representações estudantis. Porque esse processo de construção, a gente precisa ter uma base para depois analisar, você entendeu? E um outro detalhe que é importante é que, nessa análise que vai ser feita, a gente não pode olhar a vida de cada um dos nossos estudantes, porque é aquilo que eu comentei no início. Vai ter estudante ali que, dependendo da organização que ficou a oferta, vai ter no primeiro módulo 2 disciplinas, isso aqui eu estou falando do superior, tá, pessoal? E no segundo módulo vai ter 5, por exemplo. Por quê? Porque existem muitas especificidades dentro desse processo de construção dessa oferta. Então, o que é importante é isso, a gente não pode, quando isso for levado para o colegiado, que aí tem as representações estudantis, não tem como, Edna, a gente vê a situação, não, mas se ficar dessa forma, eu vou ter muitas disciplinas no primeiro módulo e nenhuma no segundo. Porque isso é impossível. Nós temos quase 700 alunos no superior, por exemplo. Tem alunos da agronomia que fazem matéria na administração, no BSI, no sistema de produção de grãos, em gestão ambiental. Cada um é um caminho, é o que eu comentei, cada um vai ter o seu caminho. Aí o que vai ser oportunizado é a possibilidade, se for o caso, né, de cancelar a matrícula, né, esse ajuste de matrícula que vai poder ser feito. Mas eu acredito, se um estudante ele está fazendo 7, 8 disciplinas, se matriculou em 7, 8 disciplinas, né, pode ser que dê certo, de ficar 4 no módulo, 4 de outro, mas pode ser que não dê. Então, assim, mas neste momento, por que nós estamos fazendo com o coordenador de curso, com o docente e o núcleo pedagógico, né, uma representação da gestão participando? Porque é esse momento de escuta do docente, né? Eu, por exemplo, na reunião hoje, nas minhas disciplinas, eu falei, gente, eu gostaria que fosse na segunda etapa, no segundo módulo, porque tem uma parte prática. Talvez, quem sabe, em novembro, a gente possa conseguir marcar um encontro presencial, uma manhã lá no campus, para me dar alguma prática. Então, assim, esse momento de análise, realmente, ele é do docente. E aí, depois, isso vai ser validado, né, com os colegiados de curso, tá bom? Não sei se eu esclareci. Sobre a divulgação, posso completar? É porque Ednan também... Foi Ednan? Foi. Ednan falou também algo muito importante sobre os meios de comunicação do campus, né? Nós temos agora a Priscila, que cuida dessa situação de assessoria na comunicação, e hoje mesmo ela entrou em contato comigo, porque ela já sabe que nós retornaremos a partir do dia 21. Só que ela quer divulgar isso nas redes sociais e em vários meios de comunicação. E ela já queria que hoje eu planejasse com ela todas as informações para ela divulgar. E, como a Juliana disse, essa semana nós estamos planejando e ainda não tem como dar informações precisas. Por isso eu marquei com ela uma reunião na segunda-feira à tarde,
porque nós já teremos o resultado de todas essas reuniões da semana e teremos respostas ou informações mais precisas para poder divulgar, certo? Então, eu acredito que a partir da semana que vem, essas divulgações, elas serão mais assíduas. E peço também a vocês que ajudem a compartilhar essas informações que nós temos nas reuniões, né? Eu acho que a dinâmica... Dejane, só para complementar a minha fala, eu agradeço, eu entendi, é isso mesmo. E assim, eu reforço essa questão da divulgação, da gente fazer ela, porque assim, tem muitos alunos que vivem, por exemplo, em meio rural, ou às vezes em outras cidades, que às vezes não, as cidades ou meio rural que eles estão não vai ter essa condição dele tá fazendo essa volta das aulas. É o que nós Então, pensamos assim, no rádio. Isso. Então, assim, acaba que tem que ter uma mobilização dessas pessoas para estar vindo para a cidade, por exemplo, atrás de aluguel, ou as pessoas ir para local que vai ter esse acesso à internet. Então, assim, a gente tem, se for contarmos hoje é dia 25, até o dia 21 temos menos de um mês, né, para que esses alunos que estão nesses locais, que às vezes não vai ter condição de estudar, se deslocar para locais que têm esse acesso. Então, assim, é mesmo para a gente... porque também acontece que tem alunos que não sabem, na realidade, o que vai acontecer, e aí eu tenho medo também, eu fico pensando muitas vezes também, a evasão que pode ter de alunos, na verdade, na desistência desse semestre remoto, né? Então, assim, mas é isso mesmo, deu para entender assim, o que vocês falaram. E é isso. Luiz está inscrito. Boa noite. Então, assim, primeiro agradecer, né? Assim, foi bastante produtivo até o momento a reunião. Esclareceu bastante a gente. A gente já tinha alguns esclarecimentos que a gente teve em outras reuniões, mas estava todo mundo muito preocupado, acredito eu, né? Das lideranças, porque a gente esperava, né? Que fosse realmente desse jeito, com essa organização, só que como a gente ainda não tinha esse respaldo da instituição, a gente não sabia como isso ia vir. Então, vendo que vocês, né, estão realmente fazendo a parte de vocês, a gente fica bem tranquilo contra isso, né? E o que eu tenho mesmo é uma sugestão para a Juliana. Ela, da outra vez, ela gravou uma reunião e mandou para a gente no e-mail. Assim, talvez, se você utilizasse uma ferramenta, Juliana, não, é só uma sugestão, depois você pode, né, ver se é viável ou não. Em vez de você mandar para o Google Drive, que você tem que fazer um upload ali que demora bastante para você fazer, você fazesse isso para o YouTube, talvez. Não sei se poderia ter um canal, né? Não sei se, acho que já tem o canal do FNMG Arinos, então talvez poderia colocar isso lá, já que isso vai ser né, para todos os alunos, porque, tipo assim, o que você manda para a gente manda para todos os alunos. Então, se todo mundo vai ter acesso àquilo, acho que talvez seria mais interessante já colocar direto no YouTube, porque às vezes, por exemplo, assim, eu recebo no Google Drive. Para me mandar para os alunos, eu tenho que mandar pelo Google Drive. Então, assim, fica pesado e nem todo mundo quer e nem todo mundo vê. Então, se tiver, né, numa forma, no upload de um lugar que tem o vídeo, né? O YouTube é só o que a gente mais utiliza, mas pode ser qualquer outra plataforma que faça isso também. E aí talvez seria melhor, assim, nessa questão de visualizar os vídeos. E também ter uma nota, né? Que às vezes as pessoas preferem ler uma nota do que ver um vídeo também. Então, assim, são coisas muito, muito interessantes aí que tivemos nessa reunião e é só agradecer mesmo. E, assim, nós aqui do BSI, né? Pode contar com a gente sempre, sempre a gente está à disposição. Então, se precisar de ajuda, é só chamar que a gente está à disposição. Muito obrigado, Luiz. Eu achei interessante a sua sugestão. Eu vou verificar com Priscila, a assessora de comunicação, se a gente se conseguimos fazer isso, esse upload direto, né, para o canal do YouTube, por exemplo, que aí é muito legal, né? A gente joga, cria o link e manda, né? Facilita muito para as pessoas visualizarem. A questão da nota, eu queria só ver com vocês o seguinte: o que eu tinha pensado dentro desse comunicado? Ele ser um comunicado mais objetivo, falando basicamente o que eu apresentei aqui para vocês hoje, né? Que está sendo construído, né? Uma proposta de retorno, que a data prevista de início das aulas é dia 21 de setembro. Se a gente for fazer essa nota essa semana, então, assim, a gente vai precisar muito falar de
de previsão, vocês entenderam? Porque nós não temos ainda definições, né? Então, o que eu pensei da gente de alinharmos melhor nessa semana o processo e divulgar logo no início da próxima semana esse comunicado, né? E aí eu queria ver com vocês se a gente já deixava a nossa reunião agendada para segunda-feira. Porque na segunda-feira, talvez a gente já traria para vocês uma proposta dessa nota, né? Inclusive porque já está marcada a reunião, né? Com a assessora de comunicação na segunda, a gente já finaliza esse documento para apresentar para vocês, e na segunda daremos publicidade. Pode ser dessa forma? Que até lá eu acredito que o processo vai estar mais amadurecido, sabe? A gente vai ter mais, vai ter uma visão melhor do todo, tá? Ô Flávio, não sei, eu não confesso que eu não sei se cada... Posso... Pode, eu não... Então, Flávio, eu acho que ficaria inviável, porque ela teria, no caso, a pessoa que fosse fazer o upload, ela teria que ter a conta de todos e fazer. Então, acho que é mais fácil ela fazer um só, que seria o oficial, entendeu? Aí, por exemplo, a gente pode muito bem, né, cada CA, cada DA, o Grêmio, pode fazer outras coisas com canais também. Mas acho que nesse quesito talvez ficaria inviável, porque ela teria que fazer, tipo, uma tarefa repetida em outros, tipo assim, tudo em outros canais, né? E fora que ela tem que ter o acesso a esse canal. Então a gente teria que passar essa senha para ela poder fazer, por exemplo. Eu acho que a gente fazendo o upload no canal do campus, né? Aí a gente faz igual a gente faz nos grupos, já manda o link, né, de acesso para o canal onde a reunião vai estará disponibilizada, né? Eu acredito que otimiza também o tempo, né? Nada impede que cada turma tenha o seu canal no YouTube, mas para esse processo agora eu acredito que a gente fazendo num canal só, no canal do Instituto do Campus, acho que fica mais viável. Então, a gente, vamos definir, então, eu queria ver o horário com vocês, esse horário de 17 é muito ruim, como é que tá para você? Eu sei que teve um estudante que reclamou desse horário, mas a gente pensa que a maioria esteja, né, em atividade, com alguma demanda durante o dia, inclusive na segunda eu já tenho 2 reuniões agendadas também, né? Durante o dia, normalmente a agenda nossa está assim, 2 reuniões todos os dias, em função até dessas demandas, desse retorno. Pode ser às 17, vocês querem sugerir um outro horário, tentar fazer às 16, fazer às 18, aí fica a critério, assim, eu queria ouvir vocês nesse sentido. Se a gente mantém às 17, ou se vocês têm quer fazer às 18, 17h30. Manuel pediu 17h30. 17h30 também fica, para mim, eu acho que fica mais... 17h30 pode ser para quem está colocando... A maioria está optando por 17 horas. Manuel, pode ser às 17, Manuel? Você que sugeriu... Aí Flávio pediu para ser às 18. Está complicado. 17h30, né, professor Elias? Que aí mantemos o equilíbrio, né? Todo mundo faz um esforço para estar às 17h30, ok, pessoal? Então, a reunião, 17h30, dia, meu Deus, setembro. 31. 31 de agosto, ai, que porra. Eu não quero que agosto acabe não, gente, pela primeira vez na minha vida. Eu quero que agosto demore a passar. Gente... Esse agosto está passando rápido demais. Não, ainda bem, é 31 ainda, gente, tá ótimo. Mas ótimo, então já fica essa agenda. Professora Juliana. Oi, Edno. No caso, na divulgação, quando for fazer os banners, essas coisas, eu acho que confunde às vezes as pessoas quando se fala, se for o caso de voltar no dia 21, e as pessoas às vezes não se atentam que no dia 14 a gente volta com essa familiarização, né?
Então, se puder colocar também nessas divulgações a data dessa ambientação, acho que interessante, Com para não certeza. confundir as pessoas, sabe? Aham, não, é importante. Ótimo. Essa primeira semana de planejamento, de ambientação, ela vai ser fundamental, eu acho, para todo o processo. Então, com certeza, pode ficar tranquilo. Nós vamos, né, colocar de forma bem clara, bem didática essa questão, com certeza, pode ficar tranquilo. E aí vamos construir juntos isso, né? Mas pode ficar tranquilo que a gente vai ter esse cuidado também, viu? Para não falar, não, as aulas voltam só dia 21, não. A proposta de retorno a gente vai ter a semana de ambientação, isso precisa ficar claro, inclusive pelo próprio regulamento, né? Isso tem que ficar claro para a comunidade, né? No caso do ensino médio, a proposta é fazer reunião com os pais dos estudantes, com os estudantes, né? Para a gente poder buscar atender e socializar a informação o máximo que puder, né? Mas eu agradeço, com certeza a gente já vai fazer sim, tá? Mais alguma sugestão, alguma proposta, alguma dúvida? Eu passo para o professor Elias, professor? Ah, ok, deixa. Boa ideia. Colocar. Uhum, ótimo, já vou deixar registrado aqui. Ah, Taniel fez a inscrição. Pode usar a fala, Taniel? Boa noite. Só para, aí como todos vêm fazendo, parabenizar a toda a equipe aí pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, professor Elias e toda a sua equipe, e reforçar, né, aquilo que eu sempre venho falando, da importância da gente estar bastante unido aí nesse momento. Repito que, como eu falei na outra reunião, tudo é novo, tanto para nós alunos, para os professores, para a direção. Então, o trabalho conjunto eu acho que é o que vai facilitar aí que a gente tenha o resultado, o melhor resultado, né? A gente sabe que vai ser tudo não dentro do que a gente espera, porque vai ser tudo novo, mas que a gente consiga ter um resultado satisfatório para todos nós, principalmente para o grupo, para os discentes, né, que são os alunos. Nós do primeiro semestre, para a gente tudo é novo, que a gente acabou de entrar e aconteceu tudo isso, então é algo mais novo ainda, né? E que a gente possa fazer esse trabalho conjunto aí e com certeza vai ser sucesso para todos nós. Muito obrigado. Taniel, eu te agradeço a sua fala, né? Assim, realmente é isso mesmo, a proposta. Manuel, a questão da evasão, ela é um processo que acontece naturalmente, né? A gente, infelizmente, existem algumas ações para tentar minimizar essa evasão, né? Então, essa comissão de acompanhamento, né, da oferta, né, dessa modalidade da forma NP, a ideia é estar muito próximo dos alunos, acompanhando as dificuldades. A gente está fazendo um trabalho de conscientização dos alunos e dos docentes no processo de acolhimento desses estudantes que têm mais dificuldade, né? Vamos ter que trabalhar muito juntos para que a gente que esse aluno não desista no processo, né? Dentro dessa proposta, dessa comissão, uma das atividades, né, é essa, a gente acompanhar de perto para não deixar ninguém desistir, mas esse trabalho, ele tem que ser coletivo, ele tem que ser de todos, né? Não só da gestão, não só dos docentes, mas de vocês também, enquanto estudantes. Então, se percebendo que o colega não está conseguindo, dar uma força, falar, apresentar, né? Dispor essa dificuldade, isso é muito importante no processo, né? O estudante ele vai ter que se falar, eu não estou conseguindo, para a gente poder tentar auxiliar nesse processo. Mas, infelizmente, a nossa expectativa é que realmente tenha evasão. Mas isso ela acontece já no ensino presencial, de forma muito intensa, infelizmente, e nesse processo novo vai acontecer também. Não porque a gente não esteja preocupado com ela, ou não tenha nenhum cuidado nesse sentido. Mas o que a instituição puder fazer para minimizar esse processo, nós vamos fazer.
E uma das atuações principais é dentro dessa comissão, tá? Que vai estar junto dentro desse processo. É a questão do tablet, né, Flávio? No caso de roubo ou se danificar, o aluno terá que responsabilizar e repor. Flávio, existe eu confesso a você que eu não tenho essa resposta exata. Exata em que sentido? Eu, professora Juliana, entendo que não. Você entendeu? Mas essa construção coletiva, inclusive, vai ser feita, esse termo de responsabilidade do aluno que recebeu o tablet vai ser feito por aquela comissão que apresentei no início da reunião, que tem a representação dos discentes, tem a representação da assistente social. Então, eu acredito, porque isso pode acontecer, né? Então, eu acho complexo a gente responsabilizar o estudante por isso, tá? Eu não sei, depois o professor Elias, se quiser falar, mas eu, professora Juliana, diretora de ensino, nesse momento, quando nós tivermos montando esse termo que o estudante vai ter que assinar, eu não vou colocar uma cláusula como essa, na minha opinião. Entendeu? Então, assim, a proposta é essa. E se acontecer, nós não temos... eu acho muito complexo a gente responsabilizar o estudante por isso. Até porque todo equipamento, ele tem ele pode acontecer, né, esse processo. Eu acho que era a última pergunta que tinha. Ok, Luiz. E no caso de roubo, né, Flávio de Janine colocou aí, faz um boletim de ocorrência, né? Mas no caso de uma queda, uma quebra do equipamento, é informar imediatamente que teve, né, ou que o equipamento foi danificado, porque aí o aluno vai ficar sem o equipamento, para a gente ver a possibilidade de repor, ver o que pode ser feito nesse processo, tá bom? O senhor pode... eu acho que eu vou passar a fala para o professor Elias, se não tiver mais inscrição. Você quer usar a fala primeiro, Deja, e depois eu passo para o professor Elias? Por mim, é só me despedir mesmo, desejar que todos fiquem bem, que tomem cuidado, que fiquem com Deus, e vai dar tudo certo com essa união nossa aqui, de trabalharmos juntos para como o Manuel disse, vai ser difícil a inclusão de todos, mas não é impossível quando a gente trabalha junto. Então, nós precisamos muito das parcerias das lideranças estudantis aí, para a gente conseguir não deixar ninguém de fora, tá bom? Abraço a todos. Professor Elias, pode... Aí eu já vou me despedir, porque eu vou deixar o professor Elias para encerrar, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Peço desculpas se a gente, né, de alguma forma ficou ausente nesse processo, mas realmente era um processo de construção, eu não teria muito o que dizer a vocês, mas eu acho que agora vamos caminhar juntos, vamos estreitar esses laços, e aí eu queria até propor para vocês, eu estou querendo criar um grupo de WhatsApp só com os líderes, porque eu estou em vários grupos, vocês entenderam? Assim, para esse momento agora, aí eu fico, às vezes, confusa se eu conseguir mandar para todos os grupos que eu tinha que mandar. Então, o que eu queria propor para vocês? Fazer um grupo, se vocês concordassem, e aí eu ia colocar nesse grupo, né, os filhos de todos os cursos, de todas as turmas, em um grupo só. E ali é para a gente socializar a informação, passar a informação, tirar alguma Ju, não dá para aproveitar aquele grupo dos líderes do ensino médio que já tem e só incluir os outros, não? Não, mas a gente pode... Mas eu acho que tem que ser outro, Deja. Porque ali, o do ensino médio, é para a gente socializar informações mais específicas do ensino médio, sabe? Okay. Eu acho que é bom. Acho que seria um grupo assim, gestão e liderança estudantis. Porque eu tenho o grupo do Grêmio, tem o grupo do DA, tem o grupo do CA, tem o grupo do outro CA. Eu confesso a vocês que às vezes eu fico um pouco... fico na dúvida se eu mandei para todos, sabe? Desse processo de informação, né? Eu criei um grupo de líderes, só que tá participando todo o pessoal do DA e do Grêmio. E aí pode criar o grupo e a gente, pelo link, entrar nesse novo grupo, com os líderes de turmas, centros acadêmicos. Esse lado tem os centros acadêmicos, DA e Grêmio. Aí dá pra gente fazer. Então, na verdade, o grupo já está pronto, eu só preciso participar dele. E Josué, enquanto coordenador de extensão, eu acho importante colocar, né?
coordenador de pesquisa, de extensão, eu, professora Janine, professor Elias, né? Se vocês não se importarem, né? Mas se vocês acharem que não, que vocês devem ter um grupo específico de vocês, enquanto lideranças. E aí, você, Edna, que como você já tem esse contato de todos, você poderia fazer um novo grupo e me inserir, o que vocês acham? Professor, ele está sugerindo usar esse grupo temporariamente só, né? Nesse momento que a gente está aqui, nesse processo de construção desse retorno. Então, se puder ser, facilita, né? Porque nesse grupo, Edna, então você já tem o centro, os acadêmicos, você tem os líderes de turma, tem o Grêmio, tem um diretório, então estão todos, né? Não, assim, Juliana, eu só não estou tendo ainda o pessoal os líderes de turmas, mas é o centro acadêmico, diretório e Grêmio. Eu não sei se seria viável a gente fazer esse grupo só para deixar esse grupo com todos, porque acaba que a gente tem alguns comentários, então acho que seria interessante a gente criar um novo grupo, não sei, um grupo. Acho mais interessante. Esse de vocês, e a gente fazer um grupo da gestão com vocês. Tá, então eu vou ver. Mas aí eu e você, Juliana, podem fazer, eu posso adicionar todo mundo, criar o grupo, criar todo mundo, colocar já os centros, DA e Grêmio, e a gente inclui os gestores também, Elias, Josué, e os líderes de turmas também. Ótimo. Se você puder criar, aí depois eu adiciono os demais que não estão. Pode ser, certinho. Ótimo, muito obrigada, Edna, porque isso vai facilitar muito esse contato nosso, essa comunicação, tá bom? Isso, é verdade, porque tem momentos aí que a gente precisa de algumas informações e fica difícil, não sabe a quem recorrer realmente. Então, tendo esse canal, fica mais fácil. Fica mais fácil, inclusive já deveríamos ter feito isso, né? Mas tudo bem, a gente ainda está em tempo de fazer, e inclusive eu acho que esse grupo, inclusive, a gente deve manter. Entendeu? Enquanto eu estiver na gestão, porque vai facilitar para mim, enquanto diretora de ensino, o contato com vocês. Porque às vezes eu quero passar uma informação, eu tenho que ir individualmente em cada grupo, e é complexo, às vezes na correria, né? Mas ótimo, excelente, então. Vamos ver se a gente já consegue até a próxima semana, a gente já organizar isso. Tá bom? E aí vai ser bom que nesse grupo eu mando o link da reunião de segunda. Né, que é outra dificuldade que eu tenho de fazer esse contato para enviar o link das reuniões. Então, aí vai ser bom que eu já mando, tá bom, pessoal? Vou passar, então, para o professor Elias, e aí agradeço muito. Então, foi muito bom conversar com vocês, mesmo que à distância. Pessoal, então, só reforçar, né, o quão proveitosa e satisfatória que foi a nossa reunião. É sempre um aprendizado, né, estar em contato com os alunos. Então, eu queria dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade, um momento atípico, né? Nós já tínhamos as nossas dificuldades cotidianas, o dia a dia, no fazer pedagógico, e agora a gente foi aí atropelado, né, por essa pandemia, e tivemos que nos reinventar. Então, assim, não é fácil, né? Nós estamos caminhando por um caminho espinhoso, um caminho difícil, um caminho novo, nós não sabemos onde estamos pisando, e todo cuidado é pouco, né? Nós temos que preservar vidas. Então, eu acredito que o Campus Arinos dá uma contribuição muito grande aqui para Arinos, para a região, e ter suspendido o calendário juntamente com os outros campos, principalmente na cidade de pequeno porte, que recebe alunos de outras regiões, servidores de outra região. Aqui a nossa rede hospitalar é muito precária, então eu acho que o Instituto ter dado essa contribuição, tanto na suspensão das atividades, quanto na organização da própria cidade. Para quem não sabe, nós destinamos R$200 mil aqui de emenda parlamentar para as ações da Covid. Nós entendemos que era prioridade cuidar da cidade também. Nós tivemos apoio em vários projetos de extensão, né, doação de cesta básica, vários projetos de instituições. Então, assim, o Campus Arinos, o Instituto Federal também como um todo, deu a sua contribuição. Então, eu queria reforçar esse compromisso meu, compromisso dessas pessoas que estão aqui, professora Juliana, professor Dejane, do ensino, os nossos outros coordenadores de curso, os nossos demais coordenadores, como o professor Josué, de trabalho. O que nós fizemos até agora, muitos alunos acompanharam aí, Rafaela,
Ednan acompanhou o trabalho árduo que foi para nós nessa discussão. Então, o que a gente está propiciando é um ambiente seguro, um ambiente democrático. E com sensibilidade, que eu acho que a gestão da escola tem que ter sensibilidade para entender. Eu sei que tivemos várias críticas pelo atraso no retorno, mas algumas críticas são construtivas, que foi essa participação dos alunos. Não adianta só criticar, tem que sugerir, tem que ser propositivo. Então, essa participação das instâncias, dos alunos nesse processo, tanto do plano de contingência do campus, do plano de contingência do Instituto, e também, especificamente agora na ANP, nas atividades não presenciais, foi essencial. Então, eu queria, assim, de coração, agradecer de forma particular a Juliana e a Dejanine por esse compromisso com o fazer pedagógico, né, aos nossos coordenadores. Agradecer de maneira carinhosa a vocês que estão aqui, ó, 25 alunos compromissados, né, e pedir o apoio de vocês, fazer um chamado para que vocês estendam isso que a gente falou aqui para os demais. Eu sei que é um trabalho formiguinha, é difícil. Nós temos 653 alunos no ensino superior, nós temos 300 e tantos alunos no ensino médio. Então, assim, são mais de 1.000 alunos, então é difícil chegar. Aí é o que a Ednan falou, ampliar os canais de comunicação com nota, com o que a gente está fazendo agora, né, nessa reunião. Vamos manter, de preferência, semanalmente ou quinzenalmente, essa reunião até o final do ano, até a gente conseguir vencer essa batalha. Né, nós aqui do Instituto Federal, o que nós mais fazemos é trabalho, é compromisso. Nós estivemos trabalhando muito para chegar nesse momento e dar a resposta. O nosso compromisso social é com a inclusão, né, que a gente está fazendo aqui, que não dava para começar só com 50% dos alunos, só com aqueles que tinham condições lá em julho. Se a gente fosse, né, começar com quem tinha condições, a gente tinha começado em julho. Mas não, nós entendemos que nós temos que atender todos os públicos com inclusão social. Por isso que nós estamos começando agora em setembro, mas não vai ser diferente de outras instituições. Quem começou aí atropelado, de forma atabalhoada, teve que voltar atrás. E nós não, nós estamos começando de forma propositiva, de forma assertiva e principalmente com sensibilidade, de entender o aluno, de entender o servidor, de entender a necessidade da nossa região. A nossa região é uma região de defasagem, que tem os piores indicadores educacionais, que tem muita gente carente, então não poderia deixar ninguém para trás. Então, é com essa sensação de dever cumprido, de muito trabalho, de muita dedicação de todos os servidores aqui do Campus Arinos, de compromisso de vocês, alunos, que eu faço o chamado. Nos ajudem. Coletivamente, construindo esse calendário, construindo esse novo fazer pedagógico, nós vamos vencer esse desafio. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil para o diretor, não vai ser fácil para a diretora de ensino, muito menos para os alunos. Mas nós temos que enfrentar. Como nós fomos cobrados para dar a resposta está aí. Agora nós temos que ir entendendo essa resposta e aperfeiçoando essa resposta. E esse convite, esse chamado que fica para vocês. Nos ajudem. O Campus Arinos sempre foi protagonista de ações inovadoras, e agora nós temos nessa nova gestão nossa, modernizar a ferramenta de gestão. E é isso que nós estamos fazendo agora. Apesar dos percalços, das dificuldades da pandemia, nós estamos modernizando a comunicação, nós estamos modernizando as ferramentas de gestão, e eu acho que isso não vai voltar atrás, não. Mesmo no ensino presencial, nós vamos estar atendendo ainda no futuro, certamente com o ensino híbrido, utilizando as ferramentas de comunicação. Então, muito obrigado a vocês, alunos, pelo compromisso. Nos ajudem. Eu peço a vocês, perdoe, às vezes, por alguma falha nossa, de alguma dificuldade. A gente pede desculpa, mas não é fácil. O que nós estamos fazendo aqui é nos esforçando para atender melhor, é buscando aperfeiçoar o nosso trabalho. E eu tenho certeza que, com pessoas compromissadas como você, nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos, porque com fé e dedicação a gente consegue tudo, né? Isso é bíblico, mas é muito importante, né? A gente ter esse compromisso social, ter essa vontade, essa boa intenção que as coisas aconteçam, porque é só assim que nós vamos conseguir um futuro melhor e vamos vencer essa pandemia, juntos, unidos, né, enquanto a gente puder e sempre que for preciso. Muito obrigado a todos, aos servidores, aos alunos que estão aqui. Vamos em frente, porque já passamos outras dificuldades, vamos vencer mais essa aí. Obrigado, gente. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Bom descanso. Até segunda.